Olá, eu sou a Dani Decanini e vim aqui hoje para gravar uma videoaula sobre histologia, mais especificamente sobre o tecido muscular. Eu espero que vocês gostem, deixem os seus comentários aqui embaixo, curte esse vídeo, segue o canal, porque eu pretendo fazer mais vídeos desse, mas eu preciso do feedback de vocês. Então, curtam o vídeo, assistam até o final e deixem os seus comentários. Bom, então pra gente não enrolar mais, eu vou falar um pouquinho hoje sobre o tecido muscular, tá? O tecido muscular, de uma maneira geral, como característica básica, ele tem a mesma origem, né? Ele tem uma origem mesodérmica e, em função disso, todas as suas células têm a mesma propriedade de contração, e quando a gente fala em propriedade de contração, a gente está falando da capacidade que essa célula tem de contrair e de distender, né? Ocorre um alongamento, um encurtamento de unidades microscópicas dentro das fibras musculares, e isso vai determinar de uma maneira geral a movimentação de membros e das vísceras. Quando a gente fala vísceras, nós estamos falando dos órgãos internos. Para a gente se movimentar, se locomover, nós dependemos da contração e relaxamento dos músculos estriados esqueléticos, para que nós possamos respirar, para que nós possamos nos alimentar, para que o alimento chegue até o estômago, para que o estômago faça a sua atividade, os movimentos peristálticos do intestino. Então, a eliminação da urina, a bexiga urinária, via ureter até o meio externo do nosso corpo, e a própria condução dos nutrientes e oxigênio, que é feito pelo músculo, pelo coração, né, que é a nossa bomba, que é o órgão que bombeia o sangue no nosso corpo, e o coração, ele é formado pelo músculo estriado cardíaco. Então, em linhas gerais, os músculos, eles então vão, além dessa propriedade de contração, eles vão determinar o funcionamento fisiológico de muitos dos nossos órgãos e até mesmo da nossa locomoção. Todos eles são células que nós podemos chamar de fibras. Óbvio que a célula muscular esquelética, a célula muscular cardíaca e a célula do músculo liso têm características histológicas ou ultramicroscópicas diferentes, porém todas elas são células alongadas. E quando eu digo células alongadas, eu não estou falando de células longas. Nós temos o músculo esquelético que tem sim células longas que vão de um tendão a outro, mas a célula do músculo liso ela é uma célula pequena relativamente, porém ela é alongada, inclusive as suas extremidades são afiladas, são mais afinadas. E uma outra característica do tecido muscular é que as células, além de serem alongadas, e eu posso chamá-las de fibra, elas vão se dispor agrupadas em feixes, ok? E há basicamente, como eu disse, 3 tipos de músculo: o músculo estriado esquelético, o músculo estriado cardíaco e o músculo liso. Vale ressaltar aqui que a gente vê, principalmente em livros de ensino médio, em algumas apostilas, chamando o músculo esquelético de músculo estriado, o músculo cardíaco de cardíaco e o músculo liso de liso. Aonde que está o problema nisso? O músculo cardíaco, ele também é um músculo estriado. Então, quando eu digo, eu vou me referir ao músculo esquelético e eu falo músculo estriado somente, eu dou margem para interpretar que eu posso estar falando do músculo esquelético e eu posso também estar falando do músculo cardíaco, porque os dois são músculos estriados. E essas estrias, elas aparecem, como a gente pode ver aqui, ó, nessas duas imagens, elas aparecem visualmente quando a gente olha essa lâmina ao microscópio óptico, que é algo que não tem aqui, ó, no músculo liso. Porém, ela não é uma rajadura na superfície externa, na membrana plasmática dessa célula. Essas estrias, elas aparecem, né? Elas aparecem
na microscopia óptica, porque dentro da célula existe uma organização muito especial de miofibrilas, e a organização dessas miofibrilas é que fazem com que nós enxerguemos estrias. E essas miofibrilas, inclusive, formadas por unidades menores, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, essas unidades é que garantem a contração rápida desses dois tipos de músculo, tanto do músculo estriado esquelético quanto do músculo estriado cardíaco. Bom, então a gente vai começar falando do músculo esquelético. Ele é o mais comum, né? Quando a gente pensa em músculo, é natural que a gente pense no músculo esquelético em primeira instância, não só porque ele participa do movimento, mas pelo fato de que o nosso corpo, né, externamente, ele é todo recoberto por músculo esquelético, ou músculo estriado esquelético, como vocês podem ver aqui, ó, nessa imagem. E eles são responsáveis basicamente pelo movimento, eles que promovem a alavanca dos ossos. Esse tipo de músculo, ele tem uma contração rápida e voluntária, embora a gente pense assim, voluntário, mas às vezes eu simplesmente mexo o meu braço, às vezes simplesmente eu me locomovo, e eu não estou pensando que eu quero fazer isso. Mas ele é voluntário sim, porque inconsciente nós estamos mandando esses comandos para que o sistema nervoso, então, estimule esse músculo a contrair e relaxar. Mesmo porque esse músculo ele nunca se encontra num estado de contração zero. Isso, obviamente, é algo que a gente vai direcionar um pouquinho na aula de fisiologia, quando a gente for falar de fisiologia muscular, mais pra frente, se vocês gostarem, né, dos vídeos. Mas essa contração ela é voluntária, porque nós enviamos, ainda que inconsciente em algumas vezes, os comandos para que os músculos se movimentem. Os miócitos, ou as células musculares, ou as fibras musculares, eles são extremamente longas, né? Elas vão de um tendão ao outro, de uma inserção até outra, e em função dessa característica de serem células longas, elas são células também multinucleadas. E esses núcleos são periféricos, porque dentro da célula, no citoplasma, existem inúmeras miofibrilas, que eu posso chamar aqui, ó, de miofilamentos, e eles vão se organizar, e essa organização é que vai promover o aparecimento tanto de estrias longitudinais quanto de estrias transversais. Bom, então a função do músculo esquelético é produzir movimento, manter a postura corporal e estabilizar as articulações. Eles também são responsáveis pela produção de calor considerável e por isso ajudam a manter a temperatura corpórea. Como eu disse anteriormente, a organização do músculo ela é feita de uma maneira que possa existir a presença de vários feixes musculares. Então, quando eu penso num feixe muscular inteiro, eu não tenho ali só uma faixa de músculo, eu tenho várias faixas musculares ou conjuntos de feixes de fibras musculares, e essas fibras musculares e as miofibrilas internas, que são aqueles miofilamentos dentro da célula, estão organizadas e envolvidas por tecido conjuntivo. Então, essa parte clara aqui, ó, de fora, tem o tecido conjuntivo formado por fibras colágenas, extremamente organizadas, né? E que formam uma camada que nós podemos chamar de epimísio. Epi é um termo relacionado com a superfície, e mísio é um termo relacionado com o tecido muscular. Então, essa camada mais externa que reveste o feixe é chamada de epimísio. Esse tecido conjuntivo, ele projeta para dentro do feixe
Então, ele vai invaginando para dentro do feixe, vai separando grupos menores de fibras musculares. Esse tecido conjuntivo que separa ou que envolve conjuntos de feixes de fibras musculares é chamada de perimísio. Peri é um prefixo para periferia, então ele está ali circundando, ele está ali envolvendo essas fibras. E esse perimísio ainda se projeta e vai circundar cada fibra muscular. E óbvio, se eu estou falando, né, que essas fibras musculares estão todas envoltas por tecido conjuntivo, esse tecido conjuntivo interno é chamado de endomísio. Ou seja, o endomísio é uma camada de tecido conjuntivo interna que envolve cada fibra muscular separadamente. Por que isso é importante? Porque as fibras musculares têm um núcleo periférico, então esse revestimento de tecido conjuntivo é fundamental, né, para que essas fibras se mantenham íntegras. E é no tecido conjuntivo que tem os capilares, que vão promover a nutrição para essas fibras, que é por onde vai chegar os íons, os estímulos, enfim. E dentro da fibra, nós temos inúmeras miofibrilas fazendo parte, então, desse conjunto muscular. Nessa imagem aqui, a gente pode ver um feixe muscular, esse tecido aqui rosinha, com os vasos sanguíneos em vermelho, em lilás e em amarelo aqui nós temos os nervos. Essa camada aqui que envolve fibras, várias fibras musculares é chamada de perimísio, então perimísio também é extremamente vascularizado, e aqui nós temos envolvendo cada fibra o endomísio. Aqui uma imagem histológica disso que nós estávamos falando, aqui o epimísio, e circundando aqui um feixe de fibras nós temos o perimísio, e envolvendo cada célula muscular individualmente tem o endomísio. Então, epi, superfície, peri, periferia, e endo é um prefixo relacionado com a parte interna. E mísio, lembrando que sempre é uma extensão, um radical relacionado com célula muscular. Aqui, uma visão do músculo como um todo, né? Nós temos então o feixe muscular, aqui dando destaque para as camadas de tecido conjuntivo que nós já falamos, e aqui pegando uma única fibra muscular para mostrar que dentro dessa fibra existem inúmeras miofibrilas. E como eu disse anteriormente, essas miofibrilas são formadas por unidades menores que vão proporcionar não só a miofibrila, mas também essa união de sarcômeros, a visualização de estrias transversais e estrias longitudinais. Então, aqui, mais uma maneira de representar isso. Nesse quadradinho aqui, a gente dá o destaque para o sarcômero, que é a unidade contrátil da fibra muscular. Então, dentro da fibra muscular existem várias miofibrilas, e cada miofibrila é formado por vários sarcômeros enfileirados. Então, essa daqui, ó, é uma miofibrila. E a miofibrila, ela é formada por sarcômeros. E os sarcômeros são formados por proteínas contráteis. Essas proteínas contráteis são a actina e a miosina. Então, aqui, ó, o músculo esquelético, ele é formado, né, por fibras. Fibra muscular é sinônimo para célula muscular. Dentro dessas fibras existem miofibrilas ou miofilamentos, e essas miofibrilas são formadas por actina e miosina. Os filamentos grossos, esse aqui, são os filamentos que ficam, ó, no centro do sarcômero, que está aqui em vermelho, que é formado por miosina, e eles ficam situados entre os filamentos finos, que são formados pela actina.
Então, nessa imagem aqui, nós podemos ver a actina na periferia do sarcômero. A actina está representada aqui em azul e a miosina está representada em vermelho. Reparem que tem actina nas duas extremidades e a miosina ocupa o centro do sarcômero. Então, a miofibrila é formada por vários sarcômeros e cada sarcômero é formado por actina, filamento fino de actina nas extremidades e filamento grosso, que é a miosina, no centro do sarcômero. E a actina, que fica nas extremidades, obviamente que não é só proteína actina. Nós temos várias outras proteínas que são fundamentais para a contração muscular. Então, associado à actina, nós temos outras proteínas, como a tropomiosina e a troponina T, I e C. Olhem aqui nesse desenho. Essas bolinhas amarelas são as actinas. As actinas vão se unindo, polimerizando e formando cordões de actina que se entrelaçam como se fosse uma trança. Entre essas actinas ficam as tropomiosinas, que é essa daqui marrom, ó. E percebam que a tropomiosina está ligada à actina por esses sítios de ligações, que inclusive é o sítio que faz com que a actina se ligue à miosina na hora da contração. Então, esse é o sítio de fixação da miosina e ele está bloqueado pela tropomiosina. Então, quando o sítio de fixação da miosina está bloqueado pela tropomiosina, o sarcômero está relaxado. Quando a tropomiosina se desloca e expõe esse sítio de fixação, aí o sarcômero vai encurtar, porque a actina vai conseguir se ligar à cabeça da miosina, a cabeça da miosina vai conseguir se ligar à actina e ela vai fazer movimentos em direção ao centro e isso vai encurtar o sarcômero. Encurtando o sarcômero, nós temos a contração. Mas o que de fato determina se esse sítio de fixação da miosina vai estar bloqueado ou coberto pela tropomiosina ou se ele vai estar livre, né? Livre para que a actina possa vir e a miosina possa vir e se ligar à actina. Existem 3 proteínas que são as troponinas que se localizam aí junto com esse complexo. A troponina T, a troponina I e a troponina C. A troponina T é a que vai estar ligada diretamente com a tropomiosina. A troponina C, ela vai ter um sítio de ligação para o cálcio. Todo mundo, eu acho que já ouviu falar que o cálcio é muito importante para a contração muscular. E é nesse ponto que o cálcio entra. O cálcio precisa se ligar à troponina C para que o sítio de ligação da troponina I se desfaça, a troponina T se desliga da tropomiosina, isso promove um movimento de giro da tropomiosina, expondo o sítio da actina para se ligar à cabeça de miosina. Então, mais uma vez, essas troponinas, elas são fundamentais. Quando o cálcio se liga à troponina C, ele faz com que a troponina I, esse I é de inibina, de bloqueio, com essa troponina I se desloque e ela movimenta a troponina T. Dessa forma, a tropomiosina se desloca e expõe o sítio de ligação da actina. A miosina, então, consegue se ligar a essa actina e ocorre, então, um encurtamento do sarcômero. Nessas 2 imagens aqui embaixo, nós temos 2 imagens de microscopia eletrônica. Essa primeira aqui mostrando mitocôndrias entre as miofibrilas. Isso daqui é uma miofibrila e essa daqui é outra miofibrila. Essa linha escura aqui é a linha Z. Essa parte clara é actina, miosina, actina e linha Z. Cada sarcômero é separado pela linha Z. E a actina, ó, se liga à linha Z. Essa é uma linha Z, essa daqui é a actina desse sarcômero e essa daqui é a actina
essa daqui é a actina desse outro sarcômero. Aqui, então, nós temos um aumento dessa imagem. Aqui, ó, a linha Z. Aqui eu tenho actina, aqui no centro, miosina. E aqui, actina de novo, linha Z. Então, cada sarcômero é delimitado pela linha Z, ok? Bom, como então os músculos se contraem? Os músculos esqueléticos ou músculos estriados esqueléticos. Lembrando que esse termo estriado, ele está relacionado com o fato de ter miofibrilas, muitas milhares de miofibrilas dentro da fibra esquelética, e as miofibrilas elas são formadas por unidades sarcoméricas, por vários sarcômeros, e isso me dá as estrias transversais. E as estrias longitudinais é essa quantidade de miofibrilas. Então, existem eventos muito importantes para que a contração ocorra, que é o deslizamento da actina sobre a miosina, o encurtamento dos sarcômeros, porque a contração do músculo ela é caracterizada pelo encurtamento do sarcômero. Então, é a mesma coisa que eu dizer que contração do músculo e encurtamento do músculo são termos sinônimos. E para que isso aconteça, lembra que nós precisamos de cálcio. Cálcio tem que ir para o citoplasma e se ligar à troponina C. Na célula muscular esquelética, o retículo endoplasmático liso, que é chamado de retículo sarcoplasmático, é um local de armazenamento de cálcio. Só que para o cálcio ser liberado de dentro do retículo, precisa ocorrer uma despolarização da membrana plasmática da célula muscular, e a partir da despolarização da membrana plasmática, o retículo sarcoplasmático é estimulado, o cálcio sai do retículo e vai se unir então ao complexo de troponina. Então, o primeiro passo é o surgimento ou desencadeamento do potencial de ação na membrana plasmática, e aí entra a importância do sódio. Então, quando começa a entrar sódio na célula muscular, vai ocorrendo uma inversão de polaridade, isso desencadeia um potencial de ação, porque despolariza a membrana plasmática, e essa despolarização ela penetra no interior da fibra através dos túbulos T. O que são os túbulos T? São projeções da membrana plasmática, ou seja, da própria membrana da célula para dentro, para poder ocupar para que quando ocorra essa despolarização, toda a fibra seja despolarizada. Então, depois que ocorre a despolarização da membrana plasmática percorrendo pelos túbulos T, o retículo sarcoplasmático é estimulado e ele libera cálcio. O cálcio se fixa à troponina C, como eu já tinha explicado anteriormente, desloca a tropomiosina, porque ativa a troponina I. Então, vai ocorrer, quando ocorre um deslocamento da tropomiosina, expõe o sítio de fixação da actina, então a actina se liga com a miosina, e essa ligação é formando pontes cruzadas. Eu indico que vocês procurem, né, no YouTube vídeos sobre animações sobre a contração muscular, vale super a pena vocês visualizarem isso. E com essa ligação por pontes cruzadas, ocorre então o deslizamento da actina sobre a miosina, e isso caracteriza a contração. O cálcio então é bombeado de volta para o retículo sarcoplasmático, e daí essa estrutura se desfaz e o sarcômero relaxa. Então, aqui em cima, aqui embaixo, um sarcômero relaxado, e aqui um sarcômero encurtado. Percebam que os filamentos de actina que deslizam sobre os filamentos de miosina, e dessa maneira ocorre a contração. E para que o sarcômero volte ao normal, esse cálcio precisa ser captado novamente de volta para o retículo sarcoplasmático, e aí então a tropomiosina adquire a sua forma novamente, bloqueia o sítio de fixação da actina e o sarcômero relaxa. Chegou cálcio, o sarcômero contrai, saiu cálcio, o sarcômero relaxa.
E vale ressaltar, isso é importantíssimo, que o cálcio utilizado na contração do músculo estriado esquelético é somente o cálcio que está armazenado no retículo sarcoplasmático. Então, o cálcio vai para o citoplasma, participa da contração, volta para o retículo. Não existe interferência de cálcio que vem de fora da célula. O cálcio utilizado na contração do músculo esquelético é somente esse cálcio que já está no citoplasma, porém ele está dentro do retículo sarcoplasmático. Permeando os túbulos T, nós temos retículos sarcoplasmáticos passando ali juntinho dos túbulos T, porque isso facilita, à medida que a membrana plasmática vai sendo despolarizada, o retículo é estimulado a liberar cálcio. Contrai, o cálcio volta para o retículo, relaxa e assim sucessivamente. Nessa imagem aqui, mostra exatamente isso que eu acabei de falar. Aqui, então, é uma terminação final de um axônio. Isso aqui é um terminal do motoneurônio, é chamado de placa motora. Então, o axônio final de um neurônio motor que chega até o músculo, essa fenda que se forma ali é a fenda sináptica e isso dá a união que a gente chama de placa motora. Então, aqui é liberado neurotransmissores que vão estimular a membrana da célula, que vai despolarizar percorrendo pelos túbulos T. A despolarização do túbulo T estimula o retículo sarcoplasmático, então aqui o retículo está em rosa. O retículo vai liberar cálcio para o citoplasma. O cálcio vai se ligar à troponina C, desloca a tropomiosina, a miosina se liga com a quitina e o sarcômero encurta. Depois, o processo é revertido, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Curte esse vídeo, deixe seu like, o seu comentário e segue a gente no canal.